Bom dia a todos. Agradecer a paciência de vocês e a participação de vocês aqui no evento. Eu sou a Miriam, sou analista de capacitação e publicações da ABM. A ABM, ela é uma entidade com 79 anos de existência e, por meio da Regional do Rio de Janeiro, está realizando como parte do seu programa de difusão digital, tecnologia e inovação, este webinar, Fronteiras da Inteligência Artificial, Aplicações na Ciência de Materiais, com o objetivo de fornecer uma compreensão ampla de como a inteligência artificial está transformando a indústria siderúrgica. Serão abordadas diversas aplicações práticas da inteligência artificial, destacando como essa tecnologia inovadora pode otimizar processos, aumentar a eficiência e impulsionar o progresso na produção do aço. No decorrer das apresentações, os participantes podem enviar as suas perguntas pelo chat, que no final a gente vai ter uns 30 minutinhos dedicados para o debate, tá? A gente vai selecionar algumas perguntas e direcionar, se vocês puderem, quando enviar a pergunta, já colocar o nome e a instituição de vocês, isso facilita, inclusive, para direcionar a resposta, tá? Ou se, de repente, a pergunta é direcionada a algum palestrante específico, tá? No final do evento, a gente vai enviar para vocês uma pesquisa de satisfação, que é muito importante que todos respondam. Ela servirá para a gente aperfeiçoar nossos produtos e serviços. A gravação do webinar, ela vai ficar posteriormente disponível no canal da ABM no YouTube, tá? Eu gostaria de chamar, só um momentinho, o Clécio. O Clécio, eu vou apresentar, na verdade, os palestrantes, desculpa. O Clécio, ele é professor no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e atua em projetos de inteligência artificial aplicada à física, com forte componente tecnológico e inovador, incluindo áreas como astrofísica e geofísica, com parcerias na indústria para modelagem inversa de sísmica. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Chicago e no Fermilab, nos Estados Unidos. Em 2020, o professor Debon participou e ganhou uma competição científica aberta em inteligência artificial para produzir o melhor modelo para identificar um objeto astrofísico de interesse conhecido como lente gravitacional forte. O professor Clécio recebeu diversas distinções como o Prêmio Inventor Petrobras e Grantes, e é o atual spokesperson, da Colaboração Internacional de Astrofísica, S+. O Eduardo Pimenta de Almeida Mello é engenheiro químico pela Escola de Engenharia da UFMG, Black Belt Six Sigma pela Werkema Consultores, pós-graduado em Gestão de Laboratórios pela Unicamp, atualmente é responsável pela Gerência de Planejamento Integrado e Excelência Operacional da CSN Mineração, coordenador da Comissão de Estudos para a Amostragem e Preparação de Amostras em Minério de Ferro para a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desde 2011, é participante ativo dos grupos de estudo e trabalho junto ao IBRAM, CONIM, ABNT e ISO, para transportes transoceânicos junto à International Maritime Organization. Gente, desculpa as falhas nas pronunciações, tá? Entusiasta da revolução Data Science Revolution, estuda e implementa técnicas que permitem levar o negócio da CSN Mineração a um novo patamar em termos de análise de dados. Agradecemos encarecidamente a paciência e a presença de todos. Vamos dar início ao webinar Fronteiras de Inteligência Artificial, Aplicações na Ciência e Materiais. Eu passo a palavra, finalmente, ao professor Clécio. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela um instantinho, para começar a conversar com vocês. Obrigado, Miriam, pela apresentação. Vamos lá. Então, como foi dito, né, meu nome é Clécio Debon, sou professor aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A gente trabalha com um grupo de inteligência artificial, né, eu coordeno um laboratório de inteligência artificial aqui no centro. A gente interage bastante com a indústria. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui na Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Essa é uma área que ainda é um pouco nova para mim,
né? Mas eu vou falar, minha palestra introdutória vai falar com vocês um pouco mais sobre inteligência artificial de uma maneira mais ampla, e mostrar algumas oportunidades que eu vejo na área de ciências naturais, né? Que inclui ciências de materiais e toda a atuação que nós estamos fazendo já com a indústria nas outras áreas diversas aqui do centro, né? Eu sou astrofísico de formação, mas já tem muitos anos, já perdi a conta de quantos anos, eu trabalho com inteligência artificial e técnicas de fronteira na inteligência artificial, né? Minha fala vai ser um recorte, tá? É importante que você diga isso, porque o tema é muito amplo, eu tenho pouco tempo, então, assim, eu vou tentar introduzir, né, como é uma audiência muito diversa, eu vou tentar introduzir alguns conceitos para vocês, algumas coisas que eu acho que ficam muito confusas no nosso cotidiano, ainda mais com a cobertura que a mídia faz sobre inteligência artificial e o futuro, né? E vou tentar mostrar alguns casos de sucesso para além do óbvio de interação com a indústria, tá? Para vocês terem uma noção um pouco mais alargada sobre a utilização da inteligência artificial em aplicações industriais, nas ciências naturais e potencialmente nas ciências de materiais. Depois eu vou passar a palavra para o Eduardo, que vai ser mais específico nos exemplos dele em ciências de materiais e metalurgia, né? Então, eu queria começar a minha fala tentando esclarecer um pouquinho o que é inteligência artificial, porque a gente é bombardeado com muita informação a todo momento sobre esse assunto, a gente escuta sobre problemas como um futuro talvez apocalíptico ou talvez brilhante, dependendo de quem esteja falando. Inteligência artificial é simplesmente a ideia de que você pode fazer uma máquina, um computador, não necessariamente um robô com braços e pernas, como algumas pessoas imaginavam algum tempo atrás, mas computadores tentando imitar algumas funções cognitivas dos seres humanos, né? Com a capacidade, né, entre aspas, aqui, de aprendizado e de solução de problemas. Eu botei duas ilustrações aqui para mostrar como essa pergunta ela é muito antiga. Ela não é de hoje, ela vem assim, desde os anos 90, nos anos 80, você começa a ter esse tipo de questionamento sobre se as máquinas vão conseguir pensar. Você vai ver muitas referências na cultura pop sobre isso. Então, isso é um desenvolvimento que vem acontecendo nas últimas décadas e que tem sofrido uma grande explosão nos últimos anos, motivo pelo qual a gente está sempre falando sobre ele, né? Então, para entender um pouco melhor o que é isso, tem alguns conceitos que costumam ficar muito confusos na cabeça das pessoas, né? Na cabeça do público em geral. Eu acho que é importante esclarecer o limite de cada um deles, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando disso que eu acabei de comentar, né? A capacidade de uma máquina de tentar reproduzir, né? Tentar uma tarefa cognitiva, uma tarefa que, se não exclusivamente humana, majoritariamente humana, né? Reconhecimento de padrões, reconhecer o que tem numa imagem, né? Vocês já devem ter visto várias vezes, vocês fazem um login, você mostra que você não é um robô, aí você tem que identificar alguma coisa numa imagem, né? Na verdade, você, em geral, está identificando um padrão numa imagem que pode ser usado para treinar um robô para depois vencer esse padrão, né? Então, isso é o guarda-chuva que a gente chama de inteligência artificial. Dentro dela, nós temos o que a gente chama de aprendizado de máquina, tá? O termo em inglês, às vezes, as pessoas usam em inglês ou em português, machine learning, né? Que é alguns tipos de algoritmo, de técnica, que aprendem a partir dos dados. Então, inteligência artificial é uma coisa ampla, toda vez que você está tentando imitar um processo decisório humano, um processo de reconhecimento de padrão, você pode chamar de inteligência artificial. Quando você faz com que um algoritmo aprenda a partir de dados, a partir de exemplos, a gente já está dentro de um sub-ramo que a gente chama de aprendizado de máquina, tá? Quais são os exemplos típicos disso? Na década de 90, alguns de vocês podem lembrar, uns talvez sejam muito novos para isso, tinha muito jogo, eu jogava isso, né? Jogo de xadrez no computador, né? O que era isso? Era um método, em geral, de inteligência artificial. Ou seja, você programava as regras do xadrez, as combinações possíveis, e ele tomava decisões. Mas ele não aprendia necessariamente com os dados, né?
Então, aprender com os dados é quando você coleta uma quantidade razoável de dados e pede ao algoritmo, encontre o padrão que eu estou pedindo para você encontrar. E aí, ainda num sub-ramo do aprendizado de máquina, a gente tem um aprendizado profundo, que a gente chama de Deep Learning, né? Em inglês, Deep Learning, aprendizado profundo, que é uma ideia também, é uma fronteira permeável, é importante que se diga, e ela diz respeito a quando os modelos ficam muito grandes, né? A partir aproximadamente da primeira e a segunda década do século XXI, os modelos começaram a ficar muito grandes, muito profundos, ou seja, com muitos parâmetros e muito complexos computacionalmente. Quando a gente chega nesse regime, você precisa de um quantitativo muito maior de dados. Isso só foi possível graças à expansão da capacidade computacional para fazer esse tipo de análise e da coleta de dados, que cresceu imensamente nas últimas décadas. E aí você propõe modelos mais complexos, que a gente chama de Deep Learning. O Deep Learning, né, ele tipicamente está associado a você colocar dados pouco tratados, né, no sentido de pouco processados, né, eles podem estar curados, né, a curadoria do dado é fundamental, mas eles não necessariamente passaram por um grande processo de análise antes de entrar no coisa. Ou seja, o dado está mais bruto nesse sentido, né? Um exemplo comum que todo mundo tem na cabeça no último ano é o ChatGPT, que faz parte de uma classe que a gente chama de Large Language Models, modelos grandes de linguagem, né? Tem o BART, tem inúmeros outros, né? Mas é só para você entender o que é Deep Learning e o Machine Learning. O Machine Learning são técnicas, em geral, mais simples, que exigem um maior processamento dos dados. Eles estão tipicamente acontecendo hoje no seu cotidiano, em sistemas de recomendação, em sistemas empresariais. Eles são mais leves e demandam menos computação. Tá? Porém, eles vão encontrar certos outros tipos de limitação. Então, só para deixar bem claro, né, o aprendizado de máquina, como eu já falei, é essa ideia de que você tem algoritmos e modelos estatísticos que aprendem a partir dos dados. Então, eu vou alimentando ele de dados e o modelo melhora. Ele vai melhorando a performance, ele vai se tornando cada vez mais capaz de aprender um determinado padrão. Seja ele uma imagem, seja ele a continuação de uma frase, seja ele perguntas e respostas, né? Tinha um programa famoso na internet, que eu não vou fazer propaganda dele aqui agora, mas que ele adivinhava a personalidade que você estava imaginando, só te fazendo perguntas, né? Então, esse tipo de programa é alimentado com base de dados, até que ele vai melhorando e ficando muito bom, né? Um outro conceito que é muito comum de estar envolvido e que a distinção também normalmente é mal colocada é o termo Big Data, né? Big Data, a gente está falando, né? A tradução é muitos dados, né? Grande volume de dados, para ser um pouco mais preciso. É a ideia de que, a partir das últimas décadas, a gente começou a coletar sistematicamente um volume grande de dados, né? Então, são características que a gente chama de Vs, né? Tipicamente, volume, uma grande dados em volume, grande quantidade de dados em velocidade e uma grande variedade de dados, tá? E você pode incluir um outro aspecto que a gente chama de veracidade. Essa fronteira também é permeável, tá? Mas ela está mais ou menos estabelecida, né, de maneira mais ou menos subjetiva, quando você tem que mudar a sua técnica que você usava antes para escalonar com o volume de dados, né? E o que isso tem a ver com Deep Learning e inteligência artificial, né? Tudo, né? Porque os modelos de inteligência artificial eles dependem de uma quantidade exacerbada de dados, principalmente se eles forem Deep Learning, tá? E outra palavra que costuma se usar bastante é Data Science, né, nesse contexto. Data Science é o que talvez há 20, 30 anos atrás o pessoal chamava de estatística, né? A ideia de que você pode criar modelo de tomada de decisão baseado em dados, né? Então, esse tipo de técnica de curadoria estatística, curadoria de dados, que vai levar ao processamento dos dados nesses modelos de inteligência artificial, em modelos estatísticos, são típicos do ramo que se convencionou chamar de data science, né? Ou ciência de dados, tá? Então, eles tipicamente essa fronteira da estatística com data science também costuma ser colocada, claro, com muita permeabilidade
nessa ideia de gerenciar grande quantidade de dados, né? E quando você está dando o passo do machine learning, né? Usando técnicas estatísticas próprias para escalonamento em volume, veracidade, né? e velocidade, como a gente estava falando, né? Então, acho que espero ter ficado um pouco claro, né? Onde essas coisas se convergem. O modelo de inteligência artificial é um modelo matemático, um modelo estatístico, algorítmico, que você vai iterativamente produzindo com treinamento, com processo que a gente chama de treinamento, e ele vai se beneficiando conforme os dados vão melhorando, né? What it sees and what it gets, né? O que a rede vê, né? Quando a gente fala de rede neural, é o que ela consegue perceber. Então, se eu ensino uma rede neural a fazer uma atividade, ela, com selecionar gato e cachorro, ela sabe fazer gato e cachorro. Não adianta você, em princípio, pedir para ela encontrar um passarinho, né? Então, só para deixar claro o que está acontecendo aí, né? Então, como eu falei, a inteligência artificial é uma ferramenta que a gente chama de data hungry, por construção, claro, tem exceções. Então, essas coisas todas convergem, graças também a grande desenvolvimento de técnicas, a percepção da indústria de tecnologia de que esse aspecto é revolucionário, então eles começam a investir muito nas últimas décadas nesse ramo. É claro que isso vem de desenvolvimento de muitas e muitas décadas, você pode mapear isso aos primórdios da programação, mas esse boom é recente, né? Agora, o machine learning, né, e a inteligência artificial é um ramo tão diverso que é importante que se deixe claro a quantidade de atividades que ela é capaz de tocar, né? Que é muito grande. A gente está, como eu falei anteriormente, sendo bombardeado por muitas mensagens e conteúdo midiático falando sobre assistentes de escrita, né? Ou então programas que geram imagens e tal, mas o ramo de atividade que a inteligência artificial é capaz de tocar é muito mais amplo que isso, né? Então, isso aqui é só um esquema para ter um pouco de ideia do que ela pode fazer por você, para o seu negócio, para a indústria, ou do ponto de vista científico, né? Então, eu dividi aqui em 3 grandes ramos, né? Usei essa figurinha, né, para dividir, que já está dividido em 3 grandes ramos. Uma que a gente chama de aprendizado supervisionado, outro de aprendizado não supervisionado e outro de reinforcement learning, né? O aprendizado supervisionado é essencialmente quando a gente ensina, a gente diz o que a gente quer que a inteligência artificial, o método de machine learning, aprenda, tá? E daqui em diante, eu vou quase que sempre falar para vocês em inteligência artificial, machine learning e redes neurais como se fossem sinônimos, tá? Porque essa é a maior parte dos métodos que a gente usa. Existem outros métodos de machine learning que não são redes neurais, tá? Mas o grosso do que a gente faz, né, é baseado em redes neurais, né? Então, eu vou estar usando essas palavras quase como sinônimo, quase como jargão do meu dia a dia. Então, o aprendizado supervisionado, quando você sabe qual é o seu alvo. O aprendizado não supervisionado é quando você não sabe o seu alvo, você não diz para o seu programa, para a sua rede neural, o que ela precisa encontrar. Então, você usa ela para tarefas de clustering, ou seja, você quer, por exemplo, segmentar um cliente, né? Você vai pegar as características, idade, faixa etária, lugar que frequenta, tipo de consumo, mas você não sabe o que é aquele cliente, né? Mas você pode pegar esses padrões de dados que você, de alguma forma, teve acesso, você pode segmentar tipos de cliente, aí você pode descobrir correlações. Clientes que gostam de tal produto podem ser mais, podem ter um certo favorecimento em gostar de outros produtos, né? Lembrando que correlação não é causalidade, mas esse tipo de padrão é facilmente spotted, né? Visível em modelagem não supervisionada. A modelagem supervisionada está ligada a esse reconhecimento de padrões ou inferência de propriedades. Então, você quer prever, sei lá, o dia de amanhã na Bolsa de Valores. São métodos que costumam ser supervisionados, né? Claro, você usa uma série histórica, uma série temporal para você prever lá para frente. Reconhecer se tem gato e cachorro, né? Reconhecer se tem gente na sua imagem, esse tipo de coisa.
O Reinforcement Learning, por sua vez, ele costuma ser usado em situações que você consegue gamificar, né? Ou seja, você consegue criar um sistema de score e típico de tomada de decisão, né? Isso que a gente chama de gamificar. Então, navegação de robôs, jogar videogame em si, né? Tomada de decisão em tempo real, é o tipo da tarefa do Reinforcement Learning, tá? A outra pergunta que eu sempre acho que é fundamental fazer, antes de a gente entrar no detalhe das aplicações que a gente usa, né? É por que se usa a inteligência artificial? Né? Acho que isso deveria ser colocado como uma pergunta fundamental antes de por que e para que, né, se usa a inteligência artificial. Porque eu escuto muita gente vir até mim e falar você deveria fazer inteligência artificial para resolver isso. Faz sentido ou não faz sentido? Né? Acho que isso tem que ser colocado. Né? O problema típico da inteligência artificial, né, eu botei alguns, né, lembrando que você sempre o recorte, são esses que eu estou listando aqui. Né? Quando você tem muitos dados a serem analisados, tá? E, por exemplo, não há pessoal para analisar, não há tempo para analisar, ou você está com algum impeditivo financeiro para analisar. Tá? Mas essa demanda existe. Então, você pode recorrer a uma inteligência artificial, um método de automatização. Necessidade de integração. Né? Você tem dados muitos dados que o ser humano talvez tivesse muita dificuldade de olhar para eles como um todo. Né? Então, você pode usar isso. Né? O típico caso é sistema de recomendação. Né? O que é o seu serviço de streaming favorito vai recomendar para você ver agora? Né? Isso costuma ser um sistema de recomendação baseado nos dados coletados dos outros usuários, que um ser humano sozinho dificilmente teria capacidade de integrar de uma vez só. Né? Qual é a próxima série que alguém vai gostar de ver? Né? Aquelas sugestões que você vê. Automação, né? Quando você tem essa questão de produtividade, né? Um exemplo típico aqui são esses Large Language Models, que eles funcionam como assistentes pessoais, né? Ou assistentes pessoais comerciais que existem por aí, né? Controle de sistemas inteligentes em casa, né? Pessoas que querem controlar temperaturas, deixar a louça para lavar, esse tipo de coisa automática dentro de casa, né? O Large Language Models podem fornecer textos iniciais, por exemplo, para você escrever uma carta para alguém, esse tipo ou te ajudar para fazer buscas, né? Isso tudo são aplicações ainda em construção, mas esse tipo de automação que vai fazer com que os seres humanos sejam mais produtivos ainda é um outro tipo de aplicação típica. Né? Como eu falei, né, obter intuição, encontrar padrões em dados que você não entende, né, segmentação de clientes, por exemplo. Né? Exemplo típico hoje já em atuação é descoberta de drogas novas, porque é muito difícil você tentar inferir propriedades quando você está trabalhando nesse nível de análise química, em que as possibilidades são né, unbound, né, não tem limite. As propriedades dos materiais, né, que eu acho que isso tentar inferir propriedade material, acho que é um exemplo que toca mais a audiência que está aqui presente. Né? E quando você tem também modelagem inversa, que é esse o ramo que eu mais trabalho, e que ela não é satisfatória com métodos tradicionais. Né? Ou seja, modelagem inversa, quando você está querendo tipicamente resolver propriedades ou medidas, ou entender o que criou aquele dado que você está olhando, né? Sem que você só com dado, né? Ou seja, você inverte qual é a variável que gerou aquele dado. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de inversão sísmica, por exemplo, e inversão de sistemas físicos. Né? No caso de inversão sísmica, é a aplicação típica de você quer saber o que está debaixo do leito do oceano, tá? Ou seja, o pré-sal brasileiro, que é o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, baseado em medidas indiretas, baseadas em você simplesmente ter a onda refletida do fundo do oceano. Tá? Então, eu marquei aqui o que eu pretendo mostrar um pouquinho para vocês e botei essa imagem da TV aqui para lembrar vocês o que é amplamente coberto pela mídia. Vocês devem estar buzinando no ouvido de vocês o tempo inteiro e que nem sempre é muito claramente colocado. Né? Isso é vendido como uma grande revolução, etc. Tá? Então, agora eu vou tratar alguns exemplos práticos que a gente já atuou na indústria, que eu acho que tem sensibilidade e permeabilidade na área, que podem ter na área de materiais, né? Como reconhecimento de padrões. Então, esse caso aqui, que a gente trabalhou há algum tempo aqui no CPPF,
é você reconhecer o tipo de grão que você está enxergando dentro de uma rocha, tá? E aí você pode fazer isso de maneira não supervisionada, ou seja, simplesmente extraindo propriedades com métodos que a gente chama de clusterização. O objetivo da minha fala não é explicar para vocês o detalhe da técnica, né? Isso é um curso inteiro que eu dou aqui no CBPF, para explicar como funciona o detalhe da técnica, mas o que eu queria que vocês tivessem na cabeça, a mensagem que eu queria passar, é o que é possível ser feito, né? Para que vocês entendam o interesse por trás disso, para além das aplicações que vocês estão acostumados a ouvir na mídia, né? Então, aqui você extrai propriedades automaticamente e você segmenta, por exemplo, dentro desse gráfico que vocês estão vendo aqui, e, posteriormente, um humano, alguém interpreta esse resultado, como sendo quartzo, plágio, pedra vulcânica, granada, etc. Tá? Então, você reconheceu um padrão de maneira não supervisionada. Você não sabe o que você vai encontrar, você segmenta, lembra que eu falei de segmentação de clientes? É mais ou menos isso. Só que você está fazendo com uma imagem de uma rocha, né? Com uma lâmina de uma rocha que você leva no microscópio, né? Então, você poderia fazer esse tipo de segmentação em alguns tipos de ensaio de ciências de materiais, por exemplo. Tá? Então, esse é um exemplo de uma aplicação que nós fizemos. A outra coisa que nós fizemos também, ainda no ramo da geofísica, né? Vou usar exemplo de geofísica para vocês, porque eu acho que da astrofísica vou ficar um pouco mais distante do cotidiano de vocês, é esse aqui. Nós tínhamos um problema, né? Esse problema, claro, ele não some por completo, que é o seguinte: você faz poço, né? Você faz poço no leito do oceano e você imagina ele com ultrassom e são quilômetros de dados, né? Você tem uma amostragem típica da ordem de centímetros. E você precisa fazer uma modelagem das tensões ali dentro, você precisa entender como é que está acontecendo, o que está acontecendo dentro do poço, se ele está fraturado, se ele está desmoronando, aonde ele está desmoronando. Essas são informações fundamentais para você modelizar o poço, as tensões do poço, e posteriormente avaliar a viabilidade de um poço para produzir gás natural, outros recursos como petróleo e etc. Né? Essa atividade, né, ela vai no ramo da automação, ela é feita tipicamente por seres humanos, que ficam horas, dias e semanas olhando imagens, identificando fraturas, né, que elas têm essa forma senoidal que vocês estão vendo aqui, porque é um cilindro, né, aberto. Tá? Então, a gente propôs há algum tempo, né, nossa cooperação com a indústria, né, no caso com a Petrobras, fazer um sistema de inteligência artificial, né, uma rede neural para esse fim, que ela identifica onde está essa fratura. Tá? Essas aqui são algumas imagens que a gente usou para treinar. Tá? E essa fratura, algumas vezes, vem com desmoronamento. Né? Então, esse aqui é o esqueminha da rede. Né? A rede é uma sequência de operações matemáticas com muitos parâmetros livres que são otimizados por métodos de otimização matemática e computacional. Tá? Então, a gente queria identificar esses padrões aqui nas imagens. Então, esse foi o modelo que a gente terminou. Né? Esse é um trabalho complexo para você chegar ao modelo que a gente vai usar, treinar com os dados certos, fazer a curadoria dos dados para que eles sejam adequados. Né? E aqui estão uns exemplos típicos reais que nós encontramos. Tá? E aqui está difícil de ver, né? Mas está a marcação das fraturas no meio de desmoronamentos do poço, que é muito mais desafiador do que a imagem que eu estava mostrando de treinamento ali anterior. Né? E foi possível, simultaneamente, detectar as fraturas e os desmoronamentos do poço. Né? Potencialmente reduzindo um trabalho de dias e semanas em cada poço, são dezenas de poços, e você usa um profissional muito qualificado para isso, né? Para fazer as atividades, ou seja, é um recurso muito alto que você investe para fazer esse tipo de análise. Você pode chegar a essa avaliação em poucos segundos, ou talvez minutos, dependendo do tamanho do poço. E, claro, dependendo do hardware que você tiver disponível. Né? Então, essa é uma necessidade de automatização,
E, é claro, isso pode depois ser revisto por um ser humano, que pode dar o toque final, se for julgado necessário, né? Então, essa é uma aplicação que eu acho que é sensível, né, a quando você está falando também de materiais. E a outra coisa que eu vou aqui abordar com vocês é um trabalho de estimativa de propriedade, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, de novo, de poço. Nesse caso, você tem uma imagem acústica, ou seja, ultrassom do poço, e uma imagem de impedância elétrica do poço, no qual a gente precisava inferir a permeabilidade dentro de um poço, né? Ou seja, um poço é um buraco, né, cilíndrico, a gente queria estimar duas propriedades, né? A porosidade, ou seja, os buracos, né, o espaço vazio ali, e a permeabilidade, tá certo? Isso também nasceu de uma demanda da indústria, que trouxe isso para a gente. Nosso grupo de pesquisa abraçou essa demanda para produzir a solução para ela, né? Nesses projetos de cooperação que nós fazemos aqui no Centro de Física. Então, a gente usou esse dado, propôs um processamento específico, porque a gente tinha um problema de quantidade de dados, a quantidade de dados era pequena, então a rede não podia ser muito profunda, então a gente trabalhou nessa direção para estimar. Já numa segunda versão, já no segundo trabalho, né, a gente conseguiu prever isso usando um método de inteligência artificial estatística, né, com um cálculo de incerteza, uma rede bayesiana, no qual a gente previu a porosidade, que está aqui embaixo, e a permeabilidade, calculando o erro, que é essa zona aqui em verde. Tá? Então, qual que era o problema? A gente inferiu a partir dessas imagens, tá? Essas duas quantidades. Foi bastante impactante, porque a gente ouviu algumas vezes de geólogos geofísicos que essa modelagem era impossível, né? Isso já vai na direção da modelagem inversa, porque isso não é uma medida direta. Eu estou tentando inferir qual é a porosidade. A porosidade, talvez você pode pensar numa medida direta, né? Mas a permeabilidade, não. Então, você está tentando inferir qual é a propriedade que gerou aquela imagem, né? Sem que ela esteja diretamente mensurada na imagem, né? É isso que eu quero dizer, uma medida indireta. E a gente ouviu tipicamente que isso não seria possível, então foi um desafio muito grande, mas a gente gosta de trabalhar no que é dito impossível, e a gente mostrou com cálculo de incerteza, que era uma novidade na área, né? Ninguém tinha essa ideia, né, até então, de calcular a incerteza, calculou essa propriedade, né? Fez essas curvas. E o que é interessante, né? Normalmente isso é ensaiado ao longo do poço, né, com amostras curtas, ou às vezes calibradas ou ao longo do poço com um sistema de ressonância magnética. A gente usou um dado mais simples, com inferência no poço inteiro, calibrando isso nas amostragens, ou seja, a gente conseguiu expandir o domínio do dado de permeabilidade e porosidade ao longo do poço inteiro, calibrado pelas pequenas amostragens, ou seja, só tinha dado seguro em um certo canto, a gente expande isso para o poço inteiro, usando um dado que é bastante barato na indústria, né? Isso aqui é só para dizer que a gente comparou com outros métodos e a gente conseguiu melhor capacidade de correlação, né, o R², comparação a muitos outros métodos que usavam outros dados e outros tipos de técnica, né? Então, no momento que a gente publicou aquele paper, toda a revisão bibliográfica, a gente conseguiu ter a melhor performance e fez isso no pré-sal brasileiro, que é um tipo de rocha considerada mais desafiadora do que as demais, pouco conhecida dentro da geologia. É importante falar um disclaimer, eu não sou geólogo nem geofísico, eu sou só físico e astrofísico com muita atuação em inteligência artificial, né? Eu queria concluir agora, né, já caminhando para as minhas conclusões, para falar de outros paradigmas, né, outras coisas que eu acho que são promissoras na área de ciências naturais, potencialmente ciências materiais, metalurgia, para inferência em redes neurais, que é novas maneiras de você pensar, fazer sua rede neural. Até agora eu mostrei para vocês coisas como você ter um dado de entrada, né? Você passa por uma rede neural. Eu volto a dizer, eu não expliquei a vocês o que é uma rede neural, mas para o efeito da nossa conversa aqui hoje,
é um método algorítmico, né? Um método computacional com muitos parâmetros livres, que é treinado para chegar a um determinado alvo. Tá? E a gente minimiza o erro entre a previsão e o alvo que eu estabeleci. Então, você precisa de um ponto que a gente chama de treinamento, que é quando você sabe qual é o alvo. Então, no exemplo que eu dei aqui para vocês, eu precisava saber a permeabilidade e a porosidade de alguns pontos, tá? Para que eu explicasse, olha, quando você entra essa imagem aqui, tem que dar essa permeabilidade. Né? E eu minimizo o erro, que é a diferença entre a previsão do meu método de inteligência artificial com relação à medida que eu confio. Né? Então, é assim que se trabalha. Esse método depende de treinamentos, ajusta muitos parâmetros, tem uma série de dificuldades de sobreajuste, de capacidade de funcionar em si, né? Depende de uma curadoria de dados bem feita, ele depende de uma quantidade grande de dados ou depende de simulações. Tá? Fazer isso tem um outro problema, que é o problema típico que a gente costuma ouvir o tempo inteiro, né? Mas vocês estão usando uma caixa preta, né? Porque o que a gente faz é o método computacional acertar. Tá? É isso que a gente faz. Mas a gente não sabe, pelo menos de antemão, como ela faz para acertar. E é isso que gera muita desconfiança na comunidade fora da inteligência artificial, da comunidade acadêmica, da comunidade da indústria, que vive fora dessa bolha, digamos assim, da inteligência artificial. Né? Essa falta de transparência, por assim dizer, no que é de como a rede neural, ou o método de inteligência artificial, aprendeu. Porque a gente sabe que eles não aprendem como os seres humanos, pela própria natureza, como a gente propõe os métodos. Né? Então, eu queria colocar aqui um outro paradigma que vem sendo explorado, e eu tenho explorado ao longo das aplicações que eu tenho proposto, que é o que a gente chama de Physics Informed, né? Ou seja, redes neurais informadas pela física. É quando você resolve colocar informações físicas ali dentro para que você induza o seu modelo a aprender o que você sabe. Né? Ou seja, colocar restrições, né, como nós chamamos na linguagem mais especializada, né, vínculos, para fazer que a rede caminhe o aprendizado dela usando o meu conhecimento, o conhecimento do sistema físico. Então, vou dar um exemplo aqui, espero que seja simples aqui. A gente bota aqui, por exemplo, a gente dá um dado para a rede neural, né, e ela vai gerar uma saída. Tá? Aí, ao invés de eu comparar o alvo, né, na saída com o alvo que eu queria, eu vou inverter, vou usar um método computacional, não estou dizendo qualquer, para inverter e gerar o dado de entrada de novo. E aí eu vou comparar o dado de entrada com o dado que eu gerei a partir da saída da minha rede. Ou seja, eu volto para trás, eu volto aqui no início e falo, olha, o dado o que você previu, né, que é o output, o que você previu, de fato, corresponde à minha entrada. Eu estou fazendo essa comparação. E essa é a comparação que eu faço para otimizar a minha rede. Eu treino a minha rede para que a saída dela explique bem o dado de entrada. É uma mudança de paradigma, tá? E eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, né? Sobre como isso funciona. Aqui eu vou dar o exemplo da sísmica, né? Que é a ideia de que você leva você está no oceano, né? E você dá um que chamam tipicamente tiro sísmico, né? Você gera uma onda de pressão no fundo do oceano e você coleta a reflexão dessa onda. E aí você quer saber o que está lá debaixo do oceano, que é o que a gente chama de modelo de velocidade, tá? Que é isso aqui, tá? Você coleta a reflexão da onda. Então, eu coloco a reflexão da onda e peço para gerar um modelo de velocidade, que é isso aqui que vai distinguir diferentes camadas debaixo do fundo do mar, tá certo? Aí eu pego esse modelo de velocidade, uso um método computacional e volto à reflexão. E aí que é essa simulated data. E eu pergunto, a reflexão que eu gerei a partir desse modelo que eu construí com a minha rede neural, ela explica bem o dado real?
né? A pergunta é, o dado real é bem explicado pelo meu modelo? E aí você otimiza para isso. Essa é a ideia por trás disso. Uma ideia muito poderosa, porque ela depende de menos dados, tá? Ela depende de muito menos dados e ela é informada pela física do sistema, que está nesse processo aqui de inversão que a gente está falando. Tá? São processos que hoje é feito por métodos caríssimos, que podem ficar meses em grandes computadores, e nós usamos isso em termos de inteligência artificial para tentar prever o modelo de velocidade, ou seja, o que está no fundo do oceano. Isso aqui é um modelo típico da área de geofísica, tá? Um modelo teste, né, do que está no fundo do oceano. Então, a gente coloca aquelas reflexões coletadas, né, da onda de pressão, e a gente faz isso iterativamente. Explica bem, sim ou não? Aí vai e refaz o processo todo com essa informação. 10 iterações, 50 iterações, 100 iterações, 200 iterações, até que a gente atinja um modelo satisfatório. Né? Então, isso é uma nova maneira de você ver o problema, maneira muito mais explicável de você fazer inteligência artificial. Isso é só um recorte do que eu acho que tem de potencial na área de ciências naturais e engenharia e ciências materiais que pode ser pensado. Né? Então, você consegue inverter, a gente salva, nesse caso, né, meses de computação, pode ser meses de computação, e pouca interação humana, porque esse processo costuma ser feito de maneira bem lenta, porque ela depende do feedback humano. Né? A gente faz tudo de maneira automática para entender o que está lá no fundo do leito do oceano. Tá? Eu também queria terminar aqui minha fala falando que isso tudo só é possível graças à nossa capacidade que a gente desenvolveu aqui no CBPF, com o apoio da indústria, né, tanto de startups quanto da Petrobras e outras parcerias que nós temos, para gerar esses modelos. Né? Nós desenvolvemos aqui ao longo do tempo, né, o nosso grupo, a própria capacidade de gerar instrumentação. Então, nós fizemos aqui, usamos vários métodos para construir nossos servidores, né, que tem capacidade de refrigeração a líquido, ou seja, a gente costuma desmontar as placas de cálculo e otimizar elas para a inteligência artificial. Uma tecnologia que hoje a gente está discutindo a possibilidade de transferência, né, e de lançá-la no mercado, porque a gente consegue criar equipamentos, servidores, né, mais eficientes do que você costuma encontrar disponível à venda. E, mais recentemente, a gente tem alimentado esses sistemas que a gente constrói aqui, refrigerados a líquidos, que são mais silenciosos, são mais eficientes energeticamente, né, porque operam em baixa temperatura, então eles podem eles trabalham já a uma temperatura mais baixa, né? Então eles têm potencial de ser mais energéticos cientificamente. A gente também está fazendo eles operarem com plantas solares, né? Também é um outro desafio de engenharia, porque você tem que manter toda a corrente no alto processamento e tudo mais, né? Então a gente está fazendo isso, né, no laboratório. E esse processo é fundamental para que a gente consiga fazer coisas e propor modelos de inteligência artificial que outros parques não poderiam ou teriam que entrar em concorrências em grandes clusters. A gente consegue fazer isso com poucos nós, por conta da nossa capacidade de reduzir o espaço dentro das máquinas, colocar mais cálculo dentro de uma mesma máquina. Né? Então, a gente construiu esse time aqui no CBPF, com capacidade de infraestrutura, expertise em construir esses equipamentos, em construir esses modelos. A gente tem colaboração com a indústria há mais de 10 anos, em múltiplos projetos. Só mostrei aqui uma pincelada do que eu acho interessante. Volto a dizer, isso é um recorte, né? Um recorte do que nós estamos fazendo. Né? Poderia falar por muito tempo sobre muitas coisas que nós fazemos hoje e pretendemos, mas eu tentei focar no que eu acho mais interessante para vocês. Eu queria, enfim, concluir trazendo esses take-home messages para vocês, né, mensagens para vocês, que a inteligência artificial, né, já é uma realidade presente no cotidiano. Há algum tempo atrás você falava do que vai acontecer, isso já está acontecendo, isso enquanto nós estamos falando. Né? Como a tecnologia emergente, os desdobramentos dela ainda não está claro, a gente não sabe onde isso vai parar. Né? Seria inapropriado e irresponsável da minha parte, por isso que o Eduardo vai fazer essa mensagem também, dizer o que vai, onde isso vai parar, nós não sabemos. Né? A área de tecnologia de informação, ela tem muitas mudanças visíveis, com grandes impactos sociais, porque, enfim, a gente tem grandes empresas de tecnologia atuando e tratando os nossos dados. Né?
Então, isso já está acontecendo, assistente de escrita, problemas de fake, sistemas de recomendação que tentam manipular opiniões, isso tudo a gente já sabe que acontece. Mas o que eu queria trazer de diferente para vocês, né, para além disso, é que as áreas de ciências naturais têm passado por um grande desenvolvimento desse tipo de técnica, modelagem avançada, robusta, que a gente chama aqui no jargão da estatística likelihood free, né, com maior performance, algumas das vezes, mas certamente com maior velocidade, e às vezes lidando com problemas que antes eram muito improváveis ou intratáveis ou mal definidos para serem elaborados, né? Coisa que a gente não conseguia prever, agora a gente consegue prever pelo avanço das técnicas. Tá? A tendência geral é que tarefas simples sejam cada vez mais automatizadas, acho que isso está claro. Mostrei para vocês algumas tarefas automatizáveis, como detecção de fraturas, né? Mas que, se a gente quiser continuar sendo atores, né, relevantes, né, no sentido de... eu acho que é saudável, mas isso é uma tomada de decisão da sociedade, das organizações, que a minha sugestão é sempre que a tomada de decisões ela ainda precisa ser de responsabilidade do operador humano, porque as máquinas não têm responsabilidade, elas não são completamente explicáveis. Você não consegue auditar elas com a mesma clareza como você consegue auditar o ser humano, nem verificar os resultados. Isso é uma questão comum, que pode ou não ser resolvida ao longo do tempo. Existe muita pesquisa para tentar resolver isso, mas é importante que se diga, pelo menos hoje, decisões de responsabilidade, do ponto de vista ético, deveriam ser pensados com responsabilidade e não relegadas a máquinas. Mas, é claro, isso é uma discussão muito mais ampla do que o escopo dessa palestra, mas eu só queria deixar isso claro, que não é que a gente elimine o operador humano tem que estar lá, pelo menos hoje em dia, e na visão ética que eu estou trazendo para vocês sobre o assunto. Né? Enfim, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Desculpa se está um pouco me alongado, e a posição aqui de vocês. Obrigado, Clécio, pela excelente palestra, trazendo todo o aspecto teórico, né, algumas aplicações importantes e o potencial de uso na área de ciências de materiais. Eu sou Ieda Caminha, diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e da Regional Rio de Janeiro, da BM, e peço desculpas que eu não consegui entrar no início por problemas técnicos no Teams, mas fui muito bem representada pela Miriam, e dizer que a Regional Rio de Janeiro ela faz um evento anual no mês de novembro, e que o Conselho... Oi, Ieda, eu não estou ouvindo você. Agora sim. Vendo e ouvindo. Agradeço aos palestrantes, né, ao professor Clécio Debon, que já finalizou a sua palestra, muito relevante, né, com muitas informações importantes. E agora eu convido o engenheiro Eduardo Pimenta para a sua palestra e, no final, nós vamos ter os debates, tá bom? Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Ieda, pelo convite, por poder vir num evento tão importante da BM para poder falar um pouquinho para todo mundo. Depois de tudo que o professor Clécio falou, acho que algumas coisas eu vou repetir com uma ênfase um pouquinho diferente, mas algumas mensagens elas vão ficar muito parecidas, porque elas mostram o quão é importante para a gente que está trabalhando nessa área, deixar claro para todo mundo o que a gente está passando, qual é o nível de transformação que a gente vem passando nos últimos anos. Eu trabalho na CSN, né, efetivamente no grupo CSN, eu trabalho na CSN Mineração, e eu vou trazer aqui um pouquinho das aplicações práticas que a gente tem utilizado nos últimos anos, né? Separei 3 casos específicos para a gente conversar. Meu objetivo não é aprofundar na parte técnica, mas realmente apresentar que ganhos ou que possibilidades a gente tem para ajudar essa cadeia do aço, que é tão importante para o nosso país e para o mundo, para que a gente possa extrapolar as aplicações e possa mostrar um pouco mais do potencial de todas as ferramentas que vêm surgindo aí nas nossas vidas. Como todo início de vez que eu vou falar sobre isso, eu pego o título da apresentação e eu coloco ela numa ferramenta de geração de imagens artificial. E quando eu coloquei o título dessa imagem, veio essa figura tão bonita, né? Há alguns anos atrás, a gente gastaria
dias, talvez até meses, para chegar neste nível de figura, né, de imagem. O que, na verdade, hoje eu gastei 27 segundos, gastei 4 comandos, 2 Ctrl+C, 2 Ctrl+V e 2 cliques para colocar ela na apresentação exatamente da forma como vocês estão vendo. Então, eu utilizei uma ferramenta que antes nós precisávamos de uma série de ferramentas visuais para transformar isso. Hoje, um simples buscador da internet é capaz de gerar não só essa imagem, como muitas outras imagens, com imagens cada vez melhores e mais próximas do que a gente quer dizer para as pessoas. Esse é o tamanho da revolução que a gente vem vivendo. É essa velocidade, essa capacidade de gerar informação, essa capacidade de dados que nos permite construir aí coisas cada vez mais diferentes, coisas cada vez, no nosso caso aqui, mais bonitas e mais representativas. Mas, apesar de falar isso tudo, né, eu acho que vale um disclaimer também, né? Várias pessoas muito mais famosas, muito mais bem informadas e muito mais competentes do que eu, já cometeram aí ao longo dessa transformação digital que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, verdadeiras atrocidades. E não serei eu aqui que pretendo falar a verdade absoluta que vai ficar por anos e anos a fio, né, perpetuar na história da humanidade. Então, provavelmente, coisas que eu direi aqui, elas já são ultrapassadas ou estão sendo ultrapassadas agora, ou estarão ultrapassadas dentro em breve. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente está no meio de uma revolução, no meio de uma transformação, onde a humanidade está gerando conhecimento e gerando informações numa velocidade única. E nós não podemos nos pegar nas verdades absolutas mais. Elas acabarão numa velocidade muito grande, né? E tudo isso começou há um bom tempo atrás, né? Muito antes da gente conhecer ChatGPT, Bard, que estão aí fazendo sucesso, né? Na mídia, como disse o professor Clécio, né? São os caras mais falados, os caras que têm revolucionado tudo, né? Começou ainda na época do preto e branco, né? Em 1950, no meio de uma guerra, Alan Turing, junto com um grupo de cientistas, que quem tiver um pouquinho mais de curiosidade de conhecer a história dele, tem um seriado no Netflix bastante interessante, começou a propor o conceito do aprendizado por máquinas, né? Posteriormente a ele, outros estudiosos começaram a trabalhar com isso, e McCarthy foi o primeiro deles que selecionou um grupo de cientistas efetivamente na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, para estudar as máquinas, estudar como ensinar as máquinas. E aí, depois disso, veio bastante da história que o professor Clécio contou, né, de movimentos que vêm acontecendo e que hoje deflagram no que a gente está vivendo, né, que hoje são o que a gente está vivendo, né, essa série de notícias e essa série de movimentos que estão acontecendo por todo o mundo, falando de ferramentas disponíveis, mais disponibilidade, mais uso, mais dados, mais tecnologia, a ponto até de um algoritmo saber o que a gente quer ver na televisão, né? A televisão que antes era, basicamente, você era passivo ao que passava, hoje você continua passivo, mas ela te mostra o que você pode assistir, baseado naquilo que você gosta de assistir, né? Então, tudo isso começou lá atrás, há muito tempo, no meio de uma guerra, querendo descobrir por que alemães, né, quais eram as mensagens que os alemães mandavam através das redes sobre as suas estratégias de guerra. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O mundo não começou com o ChatGPT, né? E o ChatGPT, como diz o professor Clécio, é uma pequena aplicação disso tudo. Vamos sair dessa nuvem da mídia, né? Largar um pouquinho de lado tudo que vem sido falado, né? Para a gente poder desfrutar um pouco mais dessa tecnologia, com as devidas ressalvas, mas com certeza com menos influência que a mídia tem feito sobre tudo isso, né? E aí, para a gente poder ainda falar um pouquinho sobre isso, né? Como tem acontecido essa transformação na cadeia do aço? Todos os dias a gente vê
movimentos acontecendo na cadeia do aço, né? Minas Gerais recentemente divulgou que vai lançar um laboratório de inteligência artificial para produzir peças de grande complexidade, né? Empresas que até então eram empresas industriais, né, montaram centros de inovação, compraram, adquiriram, estão transformando, né, seus negócios através do e-commerce, através da inteligência artificial, através de investimentos em inovação, né? E todos os dias a gente recebe essa série de notícias. E muita gente, né, do mundo industrial tem ficado com bastante ressalva com tudo isso que está acontecendo, principalmente dizendo, a gente tem investido muito, mas o retorno de todo esse investimento a gente não vê ele de forma tão evidente. E aí eu selecionei dois cases extremamente interessantes que valem a pena ser mencionados para mostrar que toda essa revolução que a gente está vendo aqui, ela está acontecendo e ela está sendo aplicada. Ela não tem ficado limitada a laboratórios ou a pequenas aplicações. E uma delas é um desenvolvimento feito pela ABB, que é uma empresa que trabalha com inovação e tecnologia, foi aplicada a uma siderúrgica chinesa, né, onde vocês podem efetivamente procurar pela internet, tem uma série de notícias, tanto da siderúrgica quanto da ABB, onde a ABB conectou os processos e equipamentos da cearia com o objetivo de, através da inteligência artificial, melhorar o sincronismo das operações da cearia para trazer ganhos de operação. E a partir dessa nova aplicação desenvolvida, ela conseguiu otimizar os movimentos dos guindastes das aciarias e os movimentos das panelas, chegando a um ganho aplicado de 5% em movimentação e de velocidade de tomada de decisão, gerando um impacto real sobre o EBITDA da siderúrgica de 200 milhões de dólares. Então, esse é o tamanho do potencial de uma aplicação como essa. Essa é uma aplicação que aconteceu na China, que foi de muito sucesso, que gastou poucos meses para ser desenvolvida e que trouxe um retorno fantástico com aplicação direta à vida de qualquer um siderurgista que está aqui nessa sala, né? E assim como a gente aqui fala de uma cearia, a gente pode falar de vários outros tipos de fornos que utilizam essa mesma estratégia de produção e que esse mesmo sistema poderia ser aplicado, né? Então, o que foi feito é uma tomada de decisão e um encadeamento de produção de uma forma mais automatizada e inteligente, permitindo um ganho em termos de aplicação de recursos. E uma outra, apesar de não ser uma siderurgia, uma produtora mundial de fertilizantes, como a Yara, né, com várias plantas ao longo do mundo, inclusive com plantas no Brasil, fez a conexão dos sensores de produção e implementou alguns sensores adicionais nas suas plantas e, através da conexão desses sensores à plataforma de inteligência artificial desenvolvida em conjunto com um parceiro, ela conseguiu trabalhar muito mais nas manutenções preditivas ao invés das preventivas, né? E, por óbvio, das corretivas, reduzindo em torno de 30% dos gastos com manutenção preventiva, reduziu 25% das perdas financeiras relacionadas a paradas não programadas ou a paradas preventivas dos ativos em operação, né? Isso um impacto bastante relevante que serve para qualquer indústria, né? E aí, para a gente ter a Yara, né, junto com a Traction, que é a empresa que desenvolveu a plataforma de inteligência artificial, não fala o tamanho do ganho ou o tamanho do investimento, mas eles divulgam alguns dados, né, superficiais sobre esse projeto, que teve um payback de 23 dias com um ROI de 1.200%. Números que chamam a atenção
pelo, pela grandeza que eles têm e por já existir em cima de plataformas que estavam funcionando, indústria que já estava em funcionamento, onde eles só trouxeram a aplicação de inteligência sobre a coleta de dados intensiva que eles faziam, né? Então, como o professor Clécio disse, hoje nós temos uma capacidade de coletar muitos dados, mas principalmente temos poder de análise desses dados, o que torna inviável o trabalho humano, mas que, para ferramentas como essas de inteligência artificial, dentro daqueles vários modelos individualizados que ele falou, tem um potencial muito grande para poder trazer ganho para a empresa. E aí um ganho dessa monta de um investimento que se paga em 23 dias e um retorno de investimento de mais de 1.200%. Ok? Então, essas são duas aplicações que estão aí. Vocês encontram detalhes sobre elas nas buscas pela internet. Vocês conseguem encontrar mais detalhes desses cases, inclusive fornecedores, inclusive aplicações mais diretas. E aí, para compartilhar, né, que isso não acontece, né, só em outras empresas, o Grupo CSN também tem investido muito nesse aspecto e a gente, da CSN Mineração, tem algumas aplicações bastante interessantes, né, que a gente está usando. De novo, é um recorte que eu acredito que pode ser útil para várias pessoas aqui, não necessariamente a ideia específica, mas a aplicação. Então, eu vou contar um pouquinho sobre cada uma delas e aí um pouquinho mais detalhado para que a gente possa entender, tá? E aí, meu objetivo também não é falar da técnica, mas eu posso disponibilizar ao longo das perguntas um pouquinho sobre cada coisa, caso seja interesse de cada uma das pessoas. Então, nós temos um problema, né, nas nossas cargas, as nossas cargas que são destinadas ao mercado transoceânico, elas têm aí aproximadamente viagens de 30 dias, 20 dias para a Europa, 40 dias para a China, e ao longo desse trajeto, essas cargas elas podem drenar dentro do porão e perder um pouco de água, um fenômeno natural que acontece, né? E quando a gente olha para o perfil de reclamações da mineração, a gente tem um volume bastante expressivo de reclamações relacionados a esse fenômeno de água livre. Normalmente, esse é um fenômeno que acontece com o minério de qualquer mineração ao longo dos movimentos dos navios no oceano. Só que, até hoje, a aplicação que se encontra para resolver isso, né, o comandante do navio ele é orientado a bombear a água do navio, né, destinando essa água que está no fundo do porão, ela é destinada aos tank tops dos porões que posteriormente, dos navios que posteriormente vão ser descartados no local adequado, né? Só que existe um contrassenso. Ao mesmo tempo em que a mineração quer que o comandante do navio bombeie o máximo possível dessa água para que essa água não chegue até o seu cliente, o comandante não quer fazer esse bombeamento, porque ele tem o custo de combustível para poder movimentar as bombas, obviamente, e ele pode vir a ter eventos de entupimento dos drenos, obstrução dos drenos, comatação desses drenos, né, que vai gerar transtornos operacionais posteriormente para ele. Quando a gente olha para os últimos anos, nós tivemos um total aí de 26 navios, para os últimos anos, perdão, para o último ano, nós tivemos um total de 26 navios, onde a gente teve reclamação do nosso cliente, porque quando ele foi abrir os porões do navio no momento da descarga, ele vislumbrou muita água livre nesse minério e isso fica bastante difícil de ser removido, o minério fica difícil de ser removido do porão do navio. E aí, frente a esse problema, nós pensamos como ajudar com que esse processo aconteça para que a gente possa garantir que o esforço máximo, que seja feito o esforço máximo pelo comandante, bombeando o máximo de água possível, evitando dificuldades na descarga para o cliente. Então, baseado nesse desafio, nós pensamos, e se nós pudéssemos prever a quantidade real
de água que esse comandante deve bombear ao longo da viagem dele. Então, se nós pudéssemos saber ou, né, predizer que aquela carga deveria remover, né, ser removido dela em torno de 1.000 toneladas, 1.000 metros cúbicos de água durante a viagem, nós poderíamos, de alguma forma, orientar o comandante para que ele fizesse esse bombeamento, né, e, de alguma forma, solicitar e questioná-lo nos momentos em que isso não fosse acontecer efetivamente. E aí, nós pegamos, a partir dessa ideia, nós pegamos as principais variáveis do minério conhecidos, do minério que era embarcado, nós submetemos eles a uma série de análises estatísticas para tentar clusterizar, encontrar comportamentos, encontrar padrões. Utilizamos uma técnica baseada em simulação de Monte Carlo para que a gente pudesse tentar construir um modelo onde, a partir de determinadas características minerais, nós pudéssemos prever quanto de água nós conseguiríamos remover daquele material. E aí, colocamos esse modelo para trabalhar em operação assistida, como disse, né, o professor. Ainda é necessário que a gente tenha o ser humano, esses modelos ainda estão sendo trabalhados, nós ainda estamos conhecendo eles melhor, né? E aí nós colocamos ele para avaliar, para ser avaliado. E aí, esses são os nossos dados reais, como eles eram, né? A vida como ela é, literalmente, né? Uma alta variabilidade, a gente não conseguia diferenciação de períodos, né? Alguns valores bastante frágeis, porque eles destoavam significativamente da média ou para cima ou para baixo, né? Estabelecemos aí as principais correlações que nós encontrávamos, né? A distância era efetivamente uma das variáveis extremamente importantes, algumas variáveis como o percentual de finos, enfim, e a partir dessas correlações, nós conseguimos construir um modelo que consegue explicar 60% das cargas, né? Ou consegue predizer com bastante assertividade 60% das cargas quanto de água deveria ser bombeada, né? E aí, a partir desse modelo e a partir dessa acurácia significativa que nós conseguimos obter, nós mudamos o nosso modelo operacional. Então, a partir de agora, não mais o capitão pode bombear o que ele entende que é possível daquela carga, né, considerando as questões que ele conhece, né, mas nós também damos para ele, a partir das informações do navio, peso, porto de destino e percentual de finos, quanto nós esperamos que esta carga vá ter de água bombeada. E aí, a partir disso, nós damos para ele orientações de quando começar a bombear, a partir de que momento e com que taxa de bombeamento ele deve utilizar. E aí, com isso, a nossa expectativa, né, esse modelo já está trabalhando em modo assistido, é reduzir esse percentual de impacto ao nosso cliente final, utilizando, basicamente, inteligência analítica a partir de um modelo preditivo. E à medida que nós formos ter mais e mais conhecimento desses fenômenos e das variáveis que a gente trabalha com elas, mais assertivos nós vamos ser e vamos poder, ao invés de dizer para ele, no total da sua viagem, você vai bombear 1.000 metros cúbicos, nós vamos dizer para ele, daqui até a África você vai bombear 200, da África até Singapura mais 600 e de Singapura ao Porto da China mais 200. Né? Esse é o nosso objetivo final. Dá para ele o roteiro completo de manipulação do nosso material e da remoção de água do nosso material para que a gente possa garantir a eficiência do trabalho dele e reduzir problemas para o nosso cliente. Então, esse modelo já está em operação, a gente já consegue resultados notórios em termos de reclamação dos clientes com ele, já houve uma redução, né? Já houve uma redução de impacto ao cliente do mercado transoceânico, e o nosso objetivo é chegar ainda mais longe um pouco, reduzindo um pouco mais desse total, né? E aí, sem expor dados da companhia, obviamente, nós já conseguimos reduzir aí na casa de
15% da reclamação total de clientes relacionada a esse fator. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria, um primeiro case que eu queria compartilhar com vocês, um case de sucesso, que a gente espera ainda obter mais sucesso com ele ao longo dos próximos meses. É alguém que nós estamos investindo muito, inclusive trazendo outras variáveis para dentro do modelo, para a gente tentar ser ainda mais eficiente. Um segundo modelo, o modelo de redes neurais, né? Como o professor Clécio também comentou um pouquinho aí sobre as questões relacionadas, né? Um outro ponto que nós temos na mineração é o TML. TML é o limite de umidade transportável. Então, a partir de um ensaio de laboratório, define-se, um ensaio que demora entre 2 e 7 dias para acontecer, define-se qual a umidade máxima que pode existir naquela carga daquele navio, de forma que você não coloque aquela carga em risco ao longo do deslocamento desta carga no mercado, no oceano, né? Porque caso ela tenha mais umidade do que esse limite, pode acontecer um fenômeno conhecido como liquefação, né? E esse fenômeno pode gerar com que o navio vire, né? E por consequência tem, além da contaminação do meio ambiente, a perda de vidas humanas. Então esse é um limite de segurança que a gente tem de respeitar. Então nenhuma carga ela pode ultrapassar esse limite. Até então, como que a gente operava, né? Deixa eu colocar um apontador. Como que a gente operava? Era feita uma previsão dessa carga, né? De como a carga iria acontecer, baseado nos minérios disponíveis, nos minérios que seriam adquiridos de terceiros, enfim. O time do PCP elaborava o plano daquela carga, era coletada uma amostra dessas cargas que era enviada ao laboratório. O laboratório dizia qual era o valor desse limite de umidade a ser respeitado, então era programada a carga. Na medida que você tinha dificuldades nessa programação, né, de performance operacional, seja de terceiros, seja da própria empresa, seja da cadeia logística, essa carga poderia ser revista. Então, uma nova amostra tinha que ser coletada, tinha que ser enviada ao laboratório para então que se pudesse fazer a certificação de um novo TML para então efetuar o carregamento dessas cargas. E aí o PCP, né, o Planejamento e Controle de Produção, tinha que ficar equilibrando todas essas variáveis de performance, de cargas disponíveis, além do tempo do laboratório, para que ele pudesse tomar decisões. Vou alterar uma carga por causa da qualidade? Não vou. Essa carga, a umidade está acima do limite transportável, não está, e isso gerava tanto uma demanda muito grande para o laboratório, como um tempo de retorno para tomada de decisão bastante lento, né? Então, de posse desse problema, né, nós tivemos ao longo de 2022 aí uma perda estimada de 305 horas relacionadas a problemas de umidade, né, aí dos nossos vários processos, além dessa imprevisibilidade. E aí surgiu a pergunta: como incrementar o embarque, né, frente a esses desafios de controle de umidade para garantir o TML e a esse processo bastante complexo de ter uma análise do laboratório para então ter uma tomada de decisão, ter uma análise do laboratório para então ter uma tomada de decisão. E aí, nós pegamos todas as variáveis do minério de ferro que nós temos disponíveis, nós trabalhamos através de uma rede neural com alguns nós, e o nosso objetivo final era conseguir chegar no TML, predizer esse TML sem a necessidade do ensaio. Porque se a gente conseguisse fazer isso, nós conseguiríamos dizer para o planejamento e controle de produção, primeiro que você daria a ele essa autonomia de decisão sem o laboratório. E ele poderia falar: não, então não vou carregar essa carga, vou carregar essa outra que tem uma umidade mais baixa ou que tem uma umidade mais alta, porque eu tenho espaço, né, de segurança até o TML. Né? Ele poderia primeiro fazer todas as análises dele, multiplicar o volume de análises que ele poderia fazer, para só então solicitar ao laboratório que certificasse uma única carga.
né? Ele poderia fazer todos os testes e aí certificar a carga, ao contrário do que era naquele momento, que para qualquer possibilidade que ele aventasse, ou de otimização ou de algum problema operacional, ele precisaria de uma análise de laboratório para conhecer esse valor. E aí, a partir daí, nós construímos esse modelo, um modelo que trouxe, né, um resultado bastante significativo, um ajuste muito bom, né, em termos de comparação com os resultados reais, né, com a diferença média aí na casa de 0,24 entre o predito e o real. E aí nós somos, né, esse é o primeiro modelo, em seguida ele foi sendo ajustado, né, com um nível de acurácia bastante significativo. 98% dos valores nós conseguimos ser muito bons entre a predição e o valor analisado em laboratório, né? E aí nós estabelecemos também um novo, perdão, e aí, além disso, o modelo nos permitia uma outra análise. Eu podia falar ou melhor, né, o planejamento de produção podia, a partir de um retorno do modelo, encontrar qual variável auxiliaria ele, baseado nos dados históricos, melhorar a performance dele na comparação umidade-TML. Ou seja, nesse caso específico que eu estou mostrando, se ele trouxesse o PPC, que é a perda por calcinação, para a média das últimas cargas, ele teria um ganho em termos da distância de umidade e TML. Então, ele necessitaria de menos controle, ele teria menos dificuldades para carregar essa carga no porto. A mesma coisa se ele trouxesse o titânio para a média, né? Ele tivesse uma carga que permitisse que ele trouxesse o titânio para o mais próximo da média das últimas cargas. Isso faria com que a umidade dele caísse, era prevista uma umidade menor ou um TML maior, e aí essa distância, que é a distância que a gente quer preservar de segurança e permite com que a gente carregue com taxas maiores e, portanto, sendo mais produtivos, poderia ser executado. Então, além de dar o TML, a gente ainda ajuda ao que o operador, qual decisão ele pode tomar baseado no rol de cargas disponíveis. E aí, com isso, permite com que ele seja mais assertivo nos testes, né, nos planejamentos de carga dele. Então, a partir daí, agora sim, nós tivemos uma nova formação, uma nova construção de modelo operacional. Então, a partir das disponibilidades, todas as características são colocadas na rede neural. Essa rede neural, ela gera o comparativo para o PCP entre TML e umidade, né? Se esse comparativo não estiver ok, a umidade estiver muito próxima do TML ou estiver acima do TML, o próprio PCP, ao invés de mandar uma amostra para o laboratório, ele já solicita a reavaliação desse plano de cargas, repete esse processo, uma vez que ele chegou no que ele considera a carga ideal, onde ele vai ter a menor umidade e a máxima produtividade, ele faz o planejamento da carga. O laboratório certifica esse TML e encaminha para o comandante do navio e a carga é programada. Então, ao invés da gente ter um processo reativo, onde o laboratório demora para gerar informação e devolve para a decisão, toda essa previsibilidade é feita basicamente de forma preditiva. E aí, por consequência, você não tem mais a demanda sobre o laboratório, não tem demora sobre a tomada de decisão e tem a certificação apenas da carga final, da que efetivamente vai para o navio. Então, essa foi uma outra aplicação que trouxe bastante sucesso para a gente e nós tivemos resultados bastante positivos. E aí, por fim, um terceiro exemplo, né? Nós temos um produto que nós chamamos de IOH4, que é um produto de alta sílica, que é comercializada para a China, né? E ele é feito, ele é produzido através de peneiramento a seco, né? E de vários materiais marginais da mina, né? O fato é que
estes materiais marginais, por vezes, quando eles formavam produto e iam ser carregados no porto, eles apresentavam taxas de carregamento excelentes, taxas muito altas, e em alguns momentos eles apresentavam muitas dificuldades de manuseio e taxas por volta da metade das taxas ditas, né, normais ou ditas médias, né? E essa oscilação dificultava muito para que a gente pudesse planejar adequadamente o volume a ser produzido e o volume a ser, o volume a ser transportado e carregado num determinado período, né? Então, como nós não tínhamos previsibilidade de como seria a performance daquele produto num dado momento, nós precisávamos planejar baseado em um número que ele podia acontecer ou não. E isso gerava impactos, né, nas nossas filas de navios no porto. E aí, dado esse problema e dado que nós precisávamos planejar melhor, né, nós fizemos uma análise de correlação baseada nas informações do minério e no percentual de cada um dos produtos que compunha aquele minério final, né, o produto final, e fizemos uma avaliação. A partir dessa avaliação, nós observamos algumas correlações bastante interessantes, né? Alguns produtos se destacavam positivamente, outros se destacavam negativamente, e nós construímos aí o que nós chamamos de um modelo de machine learning, que é o Random Forest, que é um modelo de classificação, né, de como cada um vai acontecer. E aí conseguimos diminuir a nossa variabilidade nesse planejamento de 909 toneladas a hora para o produto, para uma variabilidade de 240. E os nossos erros de planejamento de 1.000 para aproximadamente 500 toneladas a hora, né? Então, nós conseguimos predizer muito melhor esse nível de performance que a gente ia ter ao carregar, e isso permitiu que a nossa fila de navio trouxesse aí muito mais estabilidade e permitisse que a gente não fosse surpreendido, né, com materiais que carregavam ou muito mal ou que carregavam muito bem, né? E aí, nesse caso específico, a gente ainda tem um trabalho para ser feito, porque nós estamos utilizando só variáveis de qualidade, né? Ferro, sílica, alumínio, enfim, para poder explicar essa taxa. E os próximos passos nós pretendemos introduzir também nesse modelo de classificação variáveis relacionadas à performance operacional, para que a gente possa ter um nível de predição ainda melhor para tornar a nossa operação ainda mais estável e o nosso planejamento ainda mais efetivo. Era um pouco disso que eu tinha para falar para todo mundo, uma aplicação, né, de planejamento, né, uma outra aplicação relacionada a cliente e a satisfação do cliente e ao contato com uma terceira parte, e no meio uma relacionada à otimização de modelo operacional e relacionada à segurança das embarcações que a CSN carrega para o mercado transoceânico. Deixo aqui um pouquinho do meu contato. Quem quiser conversar mais detalhadamente sobre cada um desses modelos ou outras aplicações, nós temos outras aplicações aqui, a gente pode falar um pouco mais. Eu estou 100% à disposição para conversar, para ajudar. Como eu disse, eu sou entusiasta do tema, estou aí à disposição para dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade, professor Ieda. Obrigado pela parceria, professor Clécio, e fica à disposição para a gente continuar essa conversa. Obrigada, Eduardo, parabéns, excelente palestra, com muitas aplicações relevantes, né, para a indústria siderúrgica, a cadeia do aço, né? E agora eu gostaria de convidar o professor Clécio para iniciarmos a sessão de debates. Abrir sua câmera, por favor, Clécio. Oi. Muito rica essa manhã, né? Estou muito feliz aí, muito público, né? Aí ao vivo, né? Fora o que ainda vai entrar nas visualizações, né? Então,
Como moderadora, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para cada um, depois a gente vai seguir as perguntas que estão no chat. Nós vamos ultrapassar um pouquinho o tempo, que a gente começou um pouquinho atrasado, né? Então, eu queria botar um tempo máximo até 12h15, no máximo 30 horas de debate, como foi inicialmente combinado, né, no webinar, né? Então, começando aqui, eu vou começar com Clécio, né? Clécio, algumas áreas serão mais afetadas que outras pela inteligência artificial, tanto no curto quanto no médio prazo. Como você vê isso acontecer nos próximos anos nas áreas de materiais e nas ciências naturais? Bem-vindo nosso presidente aí, Leal, está aqui nos honrando aí com a sua presença. E também, Leal, fica aberto se você quiser fazer alguma pergunta específica aí, antes da gente abrir para o chat, tá bom? Estou aprendendo muito, Ian, isso sim. Eu também. Gente, boa tarde mais uma vez, bom dia ainda, né? Que são 15 para o meio-dia. Eu passo as palavras de Eduardo as minhas, né? Se o pessoal depois quiser contato. A gente tem muitas cooperações com a indústria e com as empresas, né? Aqui no CPPF, então a Ieda pode encaminhar isso, se for o caso. E respondendo, né, a pergunta, sim, tem dois grandes paradigmas que eu acho que afetam a indústria, né? Que a gente acho que perpetuou as duas palestras aqui, né? Um é a capacidade de automação, que eu acho que isso é mais a curto prazo, né? Então, fazer automatizar processos e fazer decisões em tempo real, decisões informadas em tempo real, é sem dúvida a coisa de mais menor prazo e maior aplicabilidade, né? Num prazo mais extenso, a modelagem de materiais, a identificação de propriedades físicas dos materiais, e de outra forma não seria tratável, né? Como eu estava dando alguns exemplos da sísmica, eu acho que são pontos quentes, né? Hoje em dia, a gente já viu, por exemplo, a descoberta de novas drogas com o uso de inteligência artificial, né? Então, eu acredito que essa modelagem mais fina, né, na ciência básica, que pode trazer retorno em longo prazo, e em curto prazo, na indústria, acho que a automação é a palavra-chave, né? Automação e maior produtividade, né? Tá ótimo, Clécio. Obrigado. Eu vou fazer a segunda pergunta, então, agora para o Eduardo. Se o Leal quiser fazer uma, antes da gente abrir para as perguntas do chat. Eduardo, quais são os principais desafios para a implementação da inteligência artificial na cadeia de produção do aço, que é uma coisa relevante aqui na BM? Na sua opinião, quais são os principais desafios? Eu acho que a gente está, Ieda, num processo de transformação, né? Então, não tem caminho certo, cada empresa, cada indústria vai encontrar o seu caminho, né? E aí a gente bate em alguns pontos que eles são, na minha opinião, comuns para todo mundo. O primeiro dele é a mão de obra qualificada, né? As pessoas com entendimento efetivo da ferramenta, mas que conseguem transformar esta ferramenta numa aplicação prática na indústria. A gente tem muita gente aprendendo sobre as ferramentas, sabendo como programar, sabendo como efetivamente construir, mas não sabendo como integrar isso num produto que gere resultado para as empresas, né? Então, acho que esse aí é o principal desafio, aproximar todo esse conhecimento que está sendo gerado numa série de cursos, palestras, enfim, em aplicações práticas dentro da indústria. E aí, aproveitando, né, que o professor está aí um cara que sabe fazer, que pode ajudar a fazer, né, entende do assunto e tem aplicações práticas para isso. Eu acho que se a gente aproxima de polos que efetivamente já têm conhecimento e já conhecem aplicações, você acelera a aplicação na indústria. E o segundo, que eu acho que também, de uma certa forma, é um clichê, é a qualidade dos dados, né? Ao longo do tempo, nós não demos tanta importância para esses dados. Eles hoje estão acumulados, parte em servidor, parte em planilha de Excel, parte em dashboards. Nem sempre você consegue rastrear esses dados ao longo da cadeia, né? Você passa por 2 estágios da cadeia e
essa conexão dos dados ela é simplesmente perdida ou rompida, né? Então, acho que a partir de agora a gente tem que dar mais valor para isso, porque se a gente quer usar ferramentas, né, tão sofisticadas que permitam com que a gente entenda mais do que pedaços das operações, mas entendam as operações como um todo, nós precisamos ter cada vez dados de melhor qualidade. Senão, nós vamos chegar a conclusões ou parciais ou que não chegam efetivamente no resultado que a gente espera. Acho que é essa a minha contribuição. Acho que essas são as duas principais dificuldades aí que eu vejo mais recentemente. Obrigada, Eduardo. Na realidade, assim, o Léo pode me complementar, mesmo sempre tenta juntar a academia, né, com a indústria, né? Eu acho que isso é o nosso papel, incrementar, e a gente já viu nos nossos relacionamentos prévios, né, dessa webinar, como isso vai ser rico, né? Tanto para o Clécio, que está numa instituição como INT, né, parceira minha, como para a indústria. Então, eu acho que esse foi um caso de sucesso, né? Esse evento, esse webinar está sendo, né? Eu acho que aí a gente pode pensar até para o Congresso ABM Week do ano que vem, né, Léo? Aí Exatamente. Eu passo para o nosso presidente antes de começar as outras perguntas, para ele dar a opinião dele aí. Não, claro, eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu acho que está muito claro essas duas colocações que o Eduardo fez agora aqui. Quer dizer, tem que ter mão de obra qualificada. E eu tenho ido nas universidades, você sente uma necessidade deles de ter esse tipo de abordagem, esse avanço. E eu acho que isso nós estamos fazendo um desafio para aumentar o número de estudantes no ano que vem na ABM Week, de passar de 250 que nós tivemos esse ano para 500, né? E eu acho que é uma oportunidade da gente estar interagindo e a indústria descobrindo novos talentos junto nas universidades. Acho que isso aí é importante para vocês aí. Né? Contamos com vocês aí. Vamos ver se depois a gente, extrapolando isso aqui, vocês podem estar participando conosco lá na BMI, que vai ser no ano que vem, em setembro, aqui em São Paulo. Tá ótimo, Léo. Então, agora vamos passar para as perguntas do chat, né? A primeira pode ser respondida pelos dois, né? Certamente é sobre o chat GPT, né? Foi o Paulo de Melo Macedo, né? Porque o chat GPT não tem a capacidade de dizer as referências de onde vêm as informações, assim como faz o Bing. Isso tem a ver com a metodologia de desenvolvimento? Então, deixo aí para os dois comentarem brevemente alguma coisa. Quer que eu comece, Eduardo? Pode começar, professor. Então, só para complementar a fala do Léo e também um pouco do Eduardo, né, antes de responder a pergunta, a educação no sentido de formação de profissionais para a inteligência artificial era muito complicada. Você tem muita gente fazendo tutoriais prontos e que com pouco conteúdo de fato de aprendizado. Então, toda vez que você tem que fazer uma solução real que está fora do exemplo do livro, você depara com gente que não consegue sair daquilo, né? É uma disciplina que é muito visada, né? E também visada por capacidade de emprego. Então, tem muita gente que se propõe, diz que faz, mas com uma quantidade muito pequena de gente que consegue entregar o resultado. Então, de superficialidade no aprendizado que eu vejo, né? Eu já rodo em muitos lugares, feiras, eventos, e eu vejo isso com uma certa clareza. Muita gente que se pretende fazer e pouca gente, de fato, entregando o resultado, né? Agora, respondendo à pergunta do ChatGPT, né, que é inevitável, é o seguinte: eu não posso entrar dentro do modelo do ChatGPT, é um modelo proprietário, tá? Existem versões públicas desse modelo que não são idênticas. O que eu posso dizer é que os modelos de linguagem, de grande linguagem, né, como o ChatGPT, eles são modelos de imitar a próxima palavra, né? Ou seja, o que ele quer responder você é qual é a palavra mais próxima, a mais provável, a sequência mais provável. Ele não sabe o que ele está falando, de fato. Ele não tem conhecimento do ponto de vista filosófico, porque ele não é um ser humano. Então, ele parece um ser humano, mas não é um ser humano. E isso é a principal confusão que tem que ser colocada. O ChatGPT faz dado o que você escreveu, qual é a resposta, a sequência mais provável, né?
e ele é alimentado por uma base de dados gigantesca sobre isso. Então, ele não tem nenhum compromisso com a verdade e com a veracidade sobre nada que ele fala. Isso que eu estou falando tem um grande risco, como o Eduardo já começou a falar dele, de se tornar anacrônico em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque, obviamente, que não só eu sei disso, mas todas as pessoas por trás do ChatGPT. E eles já estão fazendo plugins e, né, literalmente metendo a mão no projeto para que ele consiga fazer referências e que ele se transforme mais verossímil, né? Ou seja, ele pare de, como a gente faz, né, de delirar, né? A gente usa o termo, ele delira, ele não tem compromisso com a verdade. Hoje em dia, se você testar o modelo pago do ChatGPT, ele vai já fazer uma... quando você pede referências, ele vai fazer uma busca no buscador Bing, que é o buscador da Microsoft, por referência. Ou seja, ele já está tentando entregar isso, mesmo que por atalhos, não necessariamente dentro do modelo, porque como o modelo ele não tem compromisso com a verdade, sim com a resposta mais provável à pergunta que foi feita. Tá ótimo. Ieda, a resposta do professor perfeita, né? E assim, acho que vale a pena completar, né? Que ainda que ele trouxesse referências, né? Às vezes ele faz conexões entre partes, né? Mesmo o Bing, mesmo o Bard, por exemplo, do Google, ele faz conexões entre referências por similaridade, muitas das vezes. Então, ele pode pegar dois assuntos que não necessariamente têm relação e fazer uma conexão entre eles e te dar as referências. Por isso que, lá na palestra do Clécio, ele falou, ainda precisamos de supervisão a todos esses modelos. O ser humano ainda é imprescindível para ler, raciocinar sobre aquilo que ele está escrevendo e tomar decisões sobre eles. Então, assim, mesmo que ele dê fontes e as fontes são fidedignas, é preciso um cuidado a respeito disso, né? Então, Tá ótimo. é só uma pequena ressalva aí para a gente Foi completar. ótimo. Essa pergunta veio na palestra do Clécio, mas eu achei que os dois deveriam complementar. Agora, intercalando, eu vou com uma pergunta que veio para o Eduardo, do Adalberto Rezende, ele é jornalista da revista Máquinas Metais, Corte e Conformação de Metais. Qual é a pergunta? No Brasil, como as empresas do setor metal mecânico podem iniciar a adesão ao uso de IA em seus processos produtivos? Na sua opinião, como começar? Eu acho que o primeiro passo é querer começar, né? Se a gente a gente só falar e só discursar, a gente não começa nunca, né? Eu vejo vários casos de empresas que estamos aplicando inteligência artificial, vamos aplicar e beleza, continuamos nossa vida, não investimos, não queremos melhorar, não segue, né? Então, assim, ter realmente a intenção de fazer e dedicar pessoas para estudar e entender essas aplicações, né? E se aproximar de players que realmente possam te dar o conhecimento necessário para isso, né? Existem laboratórios, tanto públicos quanto privados, empresas públicas e privadas, que já estão alguns passos à frente, né? E que podem nos ajudar nesses primeiros passos, transferindo a tecnologia, né? E aí eu acho que esse é o primeiro ponto, é começar a participar desse ecossistema de inovação que já está formado, né? E começar a absorver realmente esses conceitos e interiorizar esses conceitos, né? Não só a bandeirinha de eu uso tecnologia, mas realmente participar disso, né? No ramo da mineração eu conheço um pouco mais, mas tenho certeza que na siderurgia tem, né? Tem lá o Mining Hub, que é um hub de inovação e de tecnologia da mineração, onde mineração, startups, laboratórios, empresas têm periodicamente contato, né? Uma iniciativa do IBRAM tem periodicamente contato, trabalham em projetos parceiros, trocam tecnologia e conversam entre elas. Eu acho que essa aproximação para qualquer indústria ela é fundamental. Tá certo, Eduardo. Obrigada aí. Mais uma pergunta para o Clécio agora, né, do Anderson. DIP seria uma evolução ou uma particularidade do machine learning? Caso positivo, os dados deveriam ser mais apurados, não brutos, como dito, pois trariam um resultado mais assertivo, mais refinado? Então, a transição do que a gente chama de, né, shallow, em oposição a deep, né, que é raso e profundo,
ela, como eu falei, ela é permeável, ela não tem um ponto que você fala assim, agora é Deep Learning, antes não era Deep Learning. Você usa alguns critérios mais ou menos estabelecidos, né? Essa transição tem a ver com o volume de dados, a transição tem a ver com a complexidade do modelo, né? Então, quando a gente está falando de milhares, milhões ou bilhões de parâmetros, né? Ou seja, de números que têm que ser ajustados para que o método funcione, a gente está definitivamente falando de Deep Learning, né? E aí, no Deep Learning, você tem uma série de... Como você tem modelos que ficam muito grandes, você tem uma série de mecanismos propostos na literatura científica para melhorar a operação desses modelos, né? E aí eles se tornam sofisticados e são capazes de operar em dados muito pouco processados, né? Ou seja, quando a gente fala de shallow learning, por exemplo, né, de um modelo mais simples, você pode botar lá, eu quero reconhecer uma pessoa, você pode botar lá o comprimento os comprimentos do rosto da pessoa para reconhecer uma face, por exemplo, né? No Deep Learning, você vai botar a foto inteira da pessoa. É isso que quer dizer com dados menos processados, né? Você dá a informação completa, você não precisa apurar o que é importante. O modelo vai descobrir o que é importante, né? Se você quer descobrir o que é um gato e o que é um cachorro, você vai colocar lá, tem rabo, tem focinho, tem não sei o quê, isso vai ser um modelo simples. No Deep Learning, você vai botar a foto do cachorro, o cachorro esteja atrás do sofá, com a pontinha do cachorro, ele vai descobrir. São modelos mais poderosos, né? Mas não tem uma fronteira muito bem definida sobre isso, né? Tá certo, Clécio. Obrigada. Agora, mais uma pergunta para o Eduardo, do Renato Guimarães Gonçalves. Qual ferramenta foi usada para o desenvolvimento da RNA? Foi desenvolvimento interno ou contou com alguma consultoria externa? Foi 100% interno, Ieda. Nós trabalhamos com programação normal entre Python e R e aí desenvolvemos todo ele internamente. Tem modelos interessantes disponíveis, quem quiser entender um pouco mais, você consegue pegá-los na internet e destrinchar eles, enfim. Óbvio que uma consultoria acelera o processo dependendo do estágio que você está, né? Sempre lembrando que, acho importante a gente falar, não existe ninguém que está anos-luz na nossa frente, né? Acho que o professor Clécio mostrou exatamente isso, né? Nós conseguimos ver o que está no fundo do mar, não devemos para ninguém em lugar nenhum. Então, assim, acho que vale a pena contratar uma consultoria quando for o caso, mas lembre-se, né, dele só não vir te entregar um produto, ele te entregar uma tecnologia, um conhecimento, que você vai ter que dar seguimento naquilo ali para sempre, né? Pelo menos é o que a gente espera por um bom tempo, né? Tá ótimo. Então, agora, mais uma pergunta para o Clécio, do Luiz Mendonça. Quais as limitações para redes neurais da predição aplicadas para prever composição química de processos metalúrgicos? As variações de composição química de algumas variáveis, como peso de cal, dolomita e sucata, compromete muito a performance? Então, eu não sou metalúrgico, né? Mas eu vou tentar responder essa pergunta. O que compromete, assim, você tem que fazer o frame do seu problema, né? Você tem que estabelecer qual que é o seu problema. Então, a gente já falou aqui antes, né? O segredo está no dado. A informação que você quer tem que estar no dado. Quando ele faz essa pergunta, eu não sei qual é o dado que ele está inserindo no meu modelo. Talvez o Eduardo saiba, talvez ele queira complementar. Mas eu preciso saber o que ele tem e para onde ele quer chegar. Então, assim que a gente consegue dar a resposta a essa pergunta, ou seja, o que é possível, o que não é possível. E aí tem uma miríade de estratégias para superar os diversos problemas que podem aparecer no meio do caminho. Mas você precisa ter um frame no seu problema, você precisa cercar o seu problema suficientemente bem e determinar o padrão. Por isso que eu não consigo responder o quanto é impactante, porque não sei nem qual dado que ele está trabalhando, né? Verdade. Eu vou na mesma linha do professor Clécio e eu complementaria, né, aí com algumas aplicações que eu tenho certeza que a gente já viu, ele também já viu, né? Muitas vezes a gente tem um pensamento muito arraigado na nossa experiência, né, de falar que uma determinada variável ela vai ter impacto ou ela não vai ter impacto. E na hora que você modela tudo aquilo,
aquela variável que você tinha a certeza é exatamente a que não aparece no modelo e ela é extremamente irrelevante e aí você fica sem conseguir entender como você conecta tudo aquilo, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, só ouvindo o nome das variáveis ou do problema que ele está tendo, você conseguir dizer se vai ser relevante ou não, né? Muitas vezes eu posso te dizer, por experiência própria, que eu já literalmente caí do cavalo acreditando. Não, isso aí não tem a menor dúvida que vai ser assim. Então, agora, Eduardo, eu tinha feito uma pergunta para você, mas da mesma pessoa que perguntou se era desenvolvimento interno. Ele quer saber quem são os principais profissionais que devem compor essa equipe, no caso que vocês desenvolveram. Hoje nós temos que trabalhar, assim, a equipe no todo tem uma série de outras atribuições, outras funções, trabalham com dados, basicamente hoje são 2 cientistas e um analista de dados. Então são 3 pessoas que desenvolvem todas as aplicações da companhia. Tá, e aí nessa linha aí tem uma outra pergunta curta também para você, da Jéssica de Fátima Freitas. Quais as habilidades e competências você julga importante na elaboração dos projetos que você apresentou? Assim, né, o conhecimento técnico, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto é conseguir conectar o mundo das análises com o mundo real. Não adianta eu chegar para quem vai aplicar o modelo lá no final e falar com ele que a vida dele vai ser muito mais difícil. Não vai servir, né? Então, transformar aquele mundo de letrinhas e códigos num mundo de números e realidade que a pessoa possa operar com ela, que ela possa utilizar aquela informação de uma forma assertiva, né? E ter a capacidade de não só ser um programador, só ser um cientista, mas também de falar a linguagem operacional, porque ouvir o operador, ouvir o dono do processo, continua sendo tão importante quanto sempre foi, né? Muitas vezes a saída não está num grande modelo, não está num monte de análises complexas, né? Está na dica que o operador vai te falar e você vai ouvir, escutar ele muito bem e vai falar, opa, o pulo do gato está exatamente aqui, né? Então, acho que você não pode ser nem totalmente um lado, nem totalmente outro, né? Você tem que conseguir permear pelos dois. Eu acho que essa é a principal característica, o sucesso aqui foi feito assim. Tá ótimo, Eduardo. E agora mais uma para o Clécio aqui, da Jéssica de Fátima, também Freitas, né? Para a implementação de um sistema de treinamento por interação, é necessária uma adaptação para cada situação de interesse? Como ela está relacionada com a física de cada processo para avaliar o output gerado? É possível unificar essa técnica? Está quase. Então, Quer que eu mostre? A gente constrói modelos que são próprios para cada problema. Então, a gente pode ser especializados, né? A gente sempre, uma característica da inteligência artificial, que diferencia da inteligência humana, é exatamente a capacidade de especialização, né? Os seres humanos têm uma inteligência geral, a gente consegue fazer muitas atividades. Os métodos de inteligência artificial, eles são focados em determinados problemas, que é o que a gente está mostrando. Então, cada método precisa de desenvolvimento em um determinado problema. Existe uma grande área de pesquisa voltada para essa questão que ela acabou de colocar, né? Dá para ter uma inteligência artificial geral, generalista? Bem, se isso for possível, eu ficaria muito preocupado como ser humano, tá? Porque isso realmente significaria um substituto do ser humano. Algumas iniciativas, como o próprio ChatGPT, que a gente já falou algumas vezes, o Bard, eles são mais próximos do que nós chamamos de inteligência artificial geral. São General Purpose Transformer, né? Justamente que GPT é isso. Quer dizer que é um método que serve para muitos propósitos. Mas eles são modelos de linguagem. Quando você pergunta, por exemplo, matemática para eles, ele, em geral, sabe até um certo ponto. Até o ponto em que aquele exemplo está comum na internet. Porque ele não está somando. Mais uma vez, ele está imitando a resposta de um ser humano. Ele não está realmente fazendo uma conta. Então, assim, existe pesquisa nessa área. Os modelos não são generalistas. Se eles forem, aí sim eu ficaria preocupado com o filme de ficção científica que vocês devem ter assistido, né? Mas, em geral, não, né? Bem, estamos chegando ao final da
webinar, né? Não sei se os dois palestrantes querem fazer mais algum comentário geral. E depois eu só quero muito agradecer vocês dois, foi muito rica essa manhã, né? E o público que nos assistiu, que prestigiou, né? E se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão eu passo a palavra para o presidente da BM, Horacídio Leal Barbosa, para fazer o encerramento da webinar. Então, deixo aí para os palestrantes para as suas palavras finais e para o Leal fazer o encerramento, então. Talvez fui o primeiro a falar, então talvez o primeiro a encerrar. Só agradecer, né, a oportunidade de falar com a audiência tão diversa. É sempre muito interessante para mim entender o que outras áreas estão fazendo, né? Reforçar a ideia de que o CBPF é um centro multidisciplinar, né? Então, a gente é um centro de física, né? Com foco em física aplicada, mas nosso laboratório é multidisciplinar, então a gente atua em vários ramos da inteligência artificial aplicada, né? Se quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho aqui. E é isso, né? Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite e fico à disposição para novas oportunidades e eventos. Obrigado, Cleiton. Do meu lado, a mesma coisa, agradecer pela oportunidade, Eda, Leal, todo o time da BM. Acho que a gente só constrói futuro ajudando a educar as pessoas com o presente, né? Então, esse é nossa função, é conseguir ajudar, né? Como disse o Leal, fazer os 250 virar 500, virar 1.000, virar 2.000 estudantes na BM Week, né? Para que a gente possa realmente construir cada vez aplicações mais interessantes para a indústria. O CSN está de portas abertas, quem quiser conhecer o nosso trabalho. Eu estou à disposição pessoalmente para quem precisar. E deixar aqui, por último, né, uma frase que o professor falou lá no início, que eu acho que a gente tem que guardar, né? Dada a última resposta dele sobre uma inteligência artificial que poderia responder e controlar tudo. A gente não quer isso, né? Não é por aí que a gente vai mudar as coisas e fazer acontecer, né? A gente não quer uma inteligência artificial que vá mudar coisas que não são impactantes e relevantes para o ser humano, né? Então, é isso que a gente quer: ser melhor, ser mais feliz, ter mais tempo, poder aproveitar mais a vida, né? Então, não precisa ter medo dela. Isso mesmo. Então, Leal, por favor, para o nosso encerramento aí. Foi muito bom a iniciativa aí da regional, aí, liderada pela Ieda e pelo Eduardo. Na CSN só trabalha Eduardo, não sei se só trabalha Eduardo, né? O Eduardo Couto que fica em volta... Eduardo também, né? O Eduardo Couto que fica em Volta Redonda, você que parece que fica aí na mina, e na Casa de Pedra, né? Pelo seu telefone. E nós tivemos no pico aqui de participação, nós tivemos 101 pessoas participando. Eu acho que foi um número bastante significativo, né? E eu acho que esse tema vai desdobrar mais. Eu acho que tenho certeza que os conhecimentos. O Clécio falou novos paradigmas do conhecimento. Com certeza, isso aí acho que vai estar aumentando cada dia mais. A gente está ouvindo mais essa referência que vai aumentar o conhecimento, tem que aumentar o conhecimento, eu acho que passa por aí. Eduardo, eu conheço lá o trabalho lá do IBRAM, né? Mas na ABM a gente fala também de mineração. Nesse ano nós tivemos uma quantidade de trabalhos muito, muito alto na área de mineração, então a gente pode fazer essa conexão com você aí, com certeza, né? Eu fiquei impressionado com os números que o Clécio passou aqui da ABB e da Iara, né? Então, os números são... Não foi Eduardo, foi, né? A ABB foi Eduardo. Desculpa, foi do Eduardo. Da ABB e da Iara, né? Os números são impressionantes, né? A redução de 200 milhões de dólares que a ABB proporcionou. Quer dizer, uma aplicação dessa aqui, nós temos que estar atentos para todo esse movimento, isso da nossa indústria, né? Então, acho que... E a nossa cadeia que a gente vai, eu vi o Eduardo e o Clécio, é muito grande, né? Você pega toda a metalurgia, né? E toda a mineração, então, eu acho que é um trabalho bastante significativo, né?
Eu agradeço vocês aí pela disponibilidade conosco, e a casa vai estar sempre aberta para vocês, pode ter certeza disso. E a gente espera recebê-los com mais frequência. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, e agradeço a Ieda também pela condução das perguntas, a minha equipe lá, né, a Miriam, a Aninha, estão lá participando, lá, o Valdomiro. Então, eu agradeço aí a iniciativa de vocês. Muito obrigado. E agradeço ao público, né, que nos prestigiou, e, logicamente, ao nosso time aí da BN, aqui, representado pela Aninha e pelo... que são os anjos da guarda aí daqui da regional também, né? Isso aí. Deu um pouco de problema técnico, a gente treinou, hein? Não foi por falta de mas hoje começou dando tudo errado. Acontece, né? Mas no fim deu tudo certo, foi um sucesso aí. Então, obrigado. Coisas para a gente melhorar para o próximo, né? Até a próxima vez, estamos à disposição também na Regional Rio e no INT aqui de todos, tá? Então, obrigado, tchau, pessoal. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau.